Então, vamos aos ingredientes. Vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de leite morno, tá? É morninho mesmo, tá bom? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, uma pitadinha de sal, 5 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco, aquele do pacotinho. Se você for usar o fresco, são 30 gramas, tá bom? E 2 ovos. Estes são os ingredientes para a nossa massa. Então, é simples, pessoal. Ó, vamos começar com todos os ingredientes secos. Eu vou colocar nessa tigela um pouco de farinha, tá? Não vou colocar 1 quilo, vou colocar um pouco menos. Coloquei um pouco de farinha. Aí agora nós vamos unir os secos, tá bom? Então, eu vou colocar o açúcar. O fermento. Perdão, o sal. Agora sim, o fermento. Eu vou misturar todos os secos. Aí eu vou abrir um buraquinho aqui no meio e vou colocar os ovos. Quebra um pouquinho as gemas, só para incorporar com a clara. A manteiga ou margarina. E o leite morno. Coloco aqui no meio, que aí vai ajudar a derreter essa margarina ou manteiga. Eu vou misturar com o auxílio de uma colher, só enquanto der, enquanto a colher aguentar. Depois a gente vai para a nossa bancada, pia, mesa, enfim, onde você estiver aí. Então, gente, ó, ela tá ficando já grande, então eu vou pôr ela aqui na minha pia, tá bom? Eu ia fazer na minha mesa é maior, mas aí ia balançar vocês, tá bom? A gente tem que pôr um pouquinho de força. Ó, coloquei ela aqui. Vou reservar minha bacia e agora a gente vai sovar. Só uma coisinha que eu vou falar pra vocês, eu tô só agregando essa farinha que tava aqui. Essa é uma massa doce, tá? Ela não é uma massa neutra. É uma massa doce. Se vocês quiserem uma massa salgada versátil, que dê pra vocês fazerem vários tipos de pães salgados, deixa aqui no comentário, tá? Dá pra fazer aqueles sanduichinhos tipo americanos, pão de pizza, esfirra, é uma massa bem legal, tá bom? Ó, já incorporei. Ela vai pedir um pouco de farinha ainda, tá bom? Pode ser que vá um pouco mais de 1 quilo, dificilmente vai menos de 1 quilo. A não ser que você não faça a receita inteira, tá bom? E aí, eu vou colocando farinha aos poucos. Ela vai pedir bem pouca farinha agora. E aí, a gente vai sovar. Vai agregando a farinha e sovando. Tem 2 tipos de sovar, tá? Pra você não cansar, que é o meu caso, eu coloco a perna direita à frente, a esquerda um pouco mais pra trás. Já cansei. Flexiona um pouco os joelhos, tá bom? E aí você pode fazer 2 tipos. Você pode levar a massa, enrolar e trazer pra você. Vira, leva, enrola e traz pra você. Ou tem 2 jeitos. Em X, uma mão pra lá, outra mão pra cá. Uma mão pra lá e outra mão pra cá. Eu não consigo fazer assim, que assim me cansa mais, tá bom? Mas aí você faz do jeito que você
se adapta melhor. Então, a gente vai sovar essa massa por uns 10 minutos. Uma observação. A massa, não põe muita farinha nela até ela ficar seca, bem seca. Assim, ó. Eu ponho a mão, ó. Ela tá resistente, mas ela não solta farinha, massa na minha mão. A massa não gruda na minha mão, ela está aderente, ó. Esse é o ponto. Se ela não estiver grudando, aquela grudou porque ela descansou. Mas se ela não estiver grudando na sua mão, ó, mas ela solta facilmente, tá vendo? Que não fica excesso de massa. Esse é o ponto que você tem que parar de pôr a farinha. Senão vai ficar uma massa muito seca, muito dura, tá bom? E como é uma massa doce, mas a gente quer um pãozinho mais fofinho, tá bom? Ai. Vamos continuar sovando. Sovei, ó. Tá vendo que ela ainda tá grudandinho? Deixa eu fazer pra você que ela não vai grudar na bancada, ó. Ela não gruda enquanto tá em movimento, tá vendo? Esse é o ponto. E é uma massa que se eu soltar, ela vai ceder. Isso quer dizer que ela tá num ponto bom de farinha. Vou tirar, ó. Ficou uma massa bem lisinha. Aí a gente boleia, né? Que é trazer a massa pro centro assim, fazendo em forma de bolinha. Ó, tá vendo? Fez uma bolinha, volta pra bacia. Eu coloquei um pouquinho de farinha e ela vai descansar aqui em torno de 1 hora, tá bom? Põe um paninho. Se tiver muito frio, o que você pode fazer? Que no frio as massas têm resistência pra crescer. Você pega uma tigela com água quente, bem quente, de preferência de alumínio, e coloca no assoalho do seu forno, com o forno desligado. Água quente no assoalho do forno, com o forno desligado. Põe um paninho aqui por cima e coloca lá no forno. O forno vai ficar morninho e vai fazer com que sua massa cresça. O dia tá bem gostoso hoje, tá? Nós estamos numa faixa de 25 graus hoje, então eu não vou fazer isso, eu vou só cobrir. Se você quiser também, é uma receita que é uma dica que a minha mãe fazia quando ela fazia pães, você coloca um paninho de prato, uma cobertinha, uma mantinha, alguma coisa mais quente e um outro paninho de prato por cima e deixa ela crescer, tá bom? É isso que eu vou fazer. Um paninho, uma mantinha bem fofinha e um outro paninho por cima só pra não sujar a sua mantinha. E assim eu vou deixar por 1 hora. Daqui 1 hora eu volto pra gente poder ver o que foi que aconteceu com essa massa. Gente, vamos fazer o recheio das nossas rosquinhas? Ó, aqui eu coloquei 5 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Eu estou usando margarina e a minha é com sal, tá bom? Porque quebra um pouco doce. Eu prefiro assim. Se você gosta sem sal, também não tem problema. Então aqui são 5 colheres de sopa bem generosas, tá bom? De margarina, aquela colher de mãe. E vamos pôr açúcar. O açúcar também são 5 colheres de sopa. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr mais uma. Eu faço o recheio meio a olho, tá bom? Porque eu gosto dela bem recheadinha. Eu gosto do recheio bem cremosinho pra ela ficar bem recheadinha. Aí é só misturar e vai virar uma pastinha. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, como fica bem cremosinho, tá vendo? Ó. Aí você vai falar, nossa, Viviane, vai ficar muito enjoativo. Não fica. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente monta. E fica super gostoso, gente. Uma delícia, uma delícia, uma delícia, tá? Vou pegar a massa, peraí. Gente, olha que espetáculo de massa. Ela cresceu muito, 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 muito. Olha. Que dó. Eu tenho até dó. Mas é que a gente vai fazer agora, ó. Nós vamos dividir ela em 2 partes e nós vamos abrir a massa com o rolo. Ó, vamos dividir em 2 partes, tá? Ó. Talvez você precise de farinha pra abrir. Talvez não, depende, tá? Mas eu acho que vai precisar um pouquinho sim. Até porque a farinha ajuda a deslizar melhor na massa e ela abre melhor. Aí eu faço assim, ó. Vou deixando ela mais quadradinha. Porque aí facilita na hora de abrir, sabe? Se ela ficar mais quadradinha, ela já abre num formato bom. Um pouquinho de farinha.
rolo. E eu gosto dela mais larga do que comprida. Não sei se dá pra vocês entenderem, tá? Na verdade, ela tá quase um retângulo. E aí, eu não acerto as aparas dela nem nada, tá bom? Aí a gente vem com um pouquinho daquele creminho que a gente fez. Você pode colocar coco no creminho se você quiser. Ó, umas 5 colheradas. E a gente vem espalhando, camada bem fininha. Olha, dá pra ver que tá bem fininha a camadinha. Bem fininha, tá bom? Não passa muito não, que aí fica enjoativo. Feito isso, nós vamos agora enrolar. Ó. Vem enrolando. No começo, a massa fica meio molenga, parece que ela começa a escorregar, mas depois você vem fazendo assim, puxa pra trás e enrola. Puxa e enrola, que dá firmeza, sabe? Mas puxa com delicadeza. Nada muito grosseiro não, tá? Porque é uma massinha delicada. Embora ela seja muito boa de trabalhar, a gente não tem por que ser grosso e estúpido com o alimento, né? Puxa e enrola. Ó, tá vendo que a minha tá bem disforme, tá vendo? Desigual, aqui tá mais comprida, aqui tá mais curta, mas não, eu não vejo problema. Porque se você apara muito, acaba sobrando muita massa, e aí já não fica a mesma coisa. Essa massa já não é aquela, não é boa pra você ficar abre e fecha, reaproveitando as aparas. Ó, com a emenda sempre pra baixo, vou pegar uma faquinha pra gente poder cortar e fazer os caracóis, tá? Olha, gente, a minha forma tá untada só com óleo, tá? Essa forma é bem velhinha, porque eu já ganhei ela usada. Eu queria muito uma forma grande numa ocasião e eu não tinha. Aí minha sogra falou, eu tenho lá em casa, eu não uso, eu usei a minha poucas vezes. Então essa minha forma, ela tem comigo mais de 20 anos. Ela já era da minha sogra e meu marido tem 42 anos. Então você imagina a idade que não tem a forma, tá bom? Aí peguei a faca e vamos cortar. O que você pode fazer é chegar aqui na pontinha e dar uma empurradinha nela assim pra dentro. E aí você corta. Eu corto com espessura de mais ou menos 1,5 dedo. Eu não gosto dela muito alta. Oi, filha. Quanto mais alta, menos ela cresce, sabe? Ela fica pesada.
Olha, a pontinha fica parecendo uma rosinha e não fica seco. Por quê? Porque eu passei em toda a borda, eu passei a massa toda. Eu não passei longe da borda da massa, então ela assim ainda fica úmida, sabe? Então não tem por que você desprezar a ponta, não fica aquela ponta seca. Olha como ela fica bem molhadinha. E aí você tem que dar uma distância entre elas, tá bom? A parte da emenda você pode encostar na forma. E elas ficam tão grandes, gente, que às vezes ela vira um bolo, sabe? Elas ficam assim bem grudadinhas. Eu não me importo, vocês vão ver depois, tá bom? Ó. Olha só, gente, tá vendo? Renderam essas daqui, eu não vi, não contei ao certo. Quer dizer, eu não contei, então eu não sei ao certo quantos deram, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou levar elas pro forno. Tá bem quente lá fora, tem um solzinho muito gostoso. Então, assim, não precisa de usar nenhum recurso para poder crescer os nossos pãezinhos, tá bom? O segredo é deixar dobrar de volume. Dobrou de volume, assa, tá bom? Não deixa passar disso, porque aí o que acontece? Em vez de ficar fofinho, vai ficar duro. Se fermentar muito, acaba ficando duro, faz o efeito contrário, tá bom? Então agora a gente vai levar pro forno e esperar ela crescer. Pessoal, enquanto o nosso pãozinho está ali crescendo, nós vamos fazer uma caldinha, tá? A caldinha, na verdade, eu faço a olho, tá bom? Mas eu vou inventar uma receita aqui para poder passar para vocês, tá bom? Lembrando que a receita original, que é da minha mãe essa receita, tá bom, gente? Minha mãe faz o quê? Ela faz os pãezinhos, aí as rosquinhas, né? E ela põe leite condensado e coco ralado por cima. Fica divino. Só que para meu paladar, ela fica um pouquinho seca. Não é que ela fica seca, ela fica um pãozinho simples, um pãozinho comum. Eu gosto dela mais molhadinha. Então eu faço essa caldinha, tá? O que eu vou usar? Nós vamos usar meia xícara, uma medidinha de meia xícara de açúcar, mais ou menos, que eu faço no olho, tá? Ó. E meia xícara de água. O que nós vamos fazer? Vamos misturar e vou levar ao fogo. Ó. Misturo. E vou levar ao fogo. Fogo baixo, tá? Ó. Baixa o fogo. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ela dar uma reduzida. Ela não vai eu não quero que ela engrosse, que ela fique em ponto de calda, em ponto de nada. Que ela doure, nada disso. Eu só quero que ela derreta esse açúcar e dá uma reduzida, tá? Pouca coisa também. Aí depois que isso acontecer, eu venho e acrescento meia garrafinha de leite de coco. 100 ml de leite de coco, tá bom? Aí quando a caldinha tiver reduzido um pouquinho, eu volto pra mostrar pra vocês. É coisa de 5 minutos, 8 no máximo, tá bom? Ó, pessoal, o ponto é esse. Tá vendo quando as bolinhas começam a ficar mais encorpadas, mais grossinhas? Aí o que você faz? Você pega e tira do fogo, desliga o fogo. Aí você vai perceber que elas demoram, que as borbulhas demoram pra sumir, tá vendo? Pra dissipar, ó. Esse é o ponto. Ela tá querendo engrossar. Aí agora nós vamos colocar o leite de coco. Ai, desculpa que eu vou balançar vocês, peraí. Ó. Gente, aí você joga isso em cima do pãozinho quente, ele absorve essa caldinha, não fica doce. Se você achar que fica doce, você coloca a outra metade do vidrinho de leite de coco. Deixa eu ver se eu pus metade. Não. Fiquei menos. Agora sim, metade, ó. Fica divino. Aí você vem com o coco ralado por cima. Mas isso eu vou mostrar pra vocês no final, né? Quando os pãezinhos estiverem assados, tá bom? E é só deixar aqui descansando. Olha o perfume que sobe de leite de coco. Delicioso, gente. Então agora, vamos esperar nossos pãezinhos crescerem, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eles já estão crescendo, tá vendo? Como eles estão bem maiorzinhos. Acho que daqui uma meia hora a gente já pode pôr pra assar. Eu venho mostrar pra vocês. Liguei o forno, tá? Olha o tamanho desses pães. Eles cresceram muito, eu tô até descolando. Ó, tá? Eu coloquei em 230 graus. Não sei se vai dar pra vocês verem.
tá bom? Esse aqui já tá quente já. Esquentou rápido o forno, ó. Eu não gosto de deixar ele muito dourado, tá? Pera aí. Prontinho, gente. Tirei do forno. Pera aí, deixa eu acender a luz que tá escuro. Agora sim. Ó, saiu do forno. Eu tava ali assistindo um filme e me distraí um pouco, eles ficaram mais moreninhos. Eu gosto deles mais branquinhos, mas mesmo assim, ó, vou mostrar pra vocês, tá pelando, ó. Olha como ele é olha como ele é um pãozinho fofinho, ó. Tá vendo? Ele é muito fofinho, gente, ó. Esses aqui estão mais branquinhos e eles estavam na parte de baixo. Olha, até a pontinha, olha, ó. Ela é fofinha, tá vendo? Então agora eu vou esperar mornar um pouquinho. Tá, me deu essa forma cheia, eu gosto quando eles se unem assim. E essa aqui também, ó. Então a caldinha já tá pronta, aqui tá o coco ralado. Assim que eles derem, daqui uns 5 minutinhos eu venho, será? Já tá bom pra molhar, acho que já tá bom pra molhar. Eu tava vendo um vídeo ali que meu marido me mandou, depois que eu tirei eles do forno, então acho que eles já estão mais morninhos, eu já posso regar eles, tá? O que eu faço é simples, ó, misturo aqui e jogo um pouquinho por cima, ó. Agora, se você tem medo de ficar muito molhadinho, você pode usar um pincel. Vou mostrar pra vocês como faz com o pincel. Ó, com o pincel você molha ele e vem besuntando assim, ó. Também fica bem molhadinho. Fica até melhor do que quando a gente joga por cima, sabe? Porque ele entra melhor, você consegue espalhar melhor. E não tem desperdício, sabe? Ó. O leite de coco, ele é viscosinho, então penetra bem. Olha só, gente, dá pra ver como ele tá molhadinho? Ó, o segredo de molhar ele quente é esse, porque ele quente ele absorve mais. Até bolo, quando você quer fazer aquele bolo bem molhadinho, aquele que embrulha no papel alumínio, faz ele mais quentinho, mais morninho, pra você ver como fica. Ele absorve super, super. Aí agora a gente joga um pouquinho de coco ralado por cima, ó. Não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu tô com uma mão só, mas eu já vou colocar e vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Coloquei o coco. Que bonitinho que fica. E sabe o que é mais legal? É porque essa caldinha, ela vai umedecendo o coco. Então você consegue perceber aqui, ó, que a calda, que o coco fica ficando meio transparente. Por quê? Porque ele vai ficando umedecido. Tá vendo? Com a calda. Aqui também, ó, chegou a salivar, ó. Parece até que tem pouco coco, mas não tem. É porque o coco vai ficando umedecido com essa caldinha. E pode apostar, não fica uma calda muito doce. Se você achar que fica doce, você pode colocar o restante do leite de coco, tá? Aí mais tarde eu vou montar uma mesinha de cafezinho e eu mostro pra vocês.